E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser sobre o subespaço contendo todas as soluções de AX igual a zero, tá? Então, a matriz M por N, que vai ser a matriz A, pode ser quadrada ou ela pode ser retangular. O lado direito vai ser B igual a zero, né? A solução AX igual a B, a gente está tomando B igual a zero. Então, uma solução imediata para AX igual a zero vai ser o vetor x ser igual a zero, tá? É a primeira, a solução mais óbvia, né? Que é esse vetor ser zero. Para matrizes inversíveis, isso vai ser a única solução. Para outras matrizes não inversíveis, né, existem soluções não nulas para x igual a zero. Então, cada solução x ela pertence a um subespaço que vai ser o espaço vazio, o espaço nulo de A. Tá? A eliminação ela vai encontrar todas as soluções e identificar esse subespaço que é muito importante. Então, a primeira coisa que vai ser importante a gente definir é que o espaço nulo que a gente vai denotar de n de A, tá? N, então, cadê o? Não tô achando curso. Aqui. Espaço nulo dessa matriz A, tá? Ele vai consistir de todas as soluções para esse AX igual a zero, ok? Então, esses vetores, eles estão em Rn, tá? Tá? Estão em Rn. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira definição. É isso que a gente vai trabalhar aqui, que é basicamente trabalhar a exaustão com o espaço nulo, tá? Então, verifique se os vetores de solução formam um subespaço. Então, suponha que x e y estão no espaço nulo, tá? Isso significa que a x é igual a zero e que a y também é igual a zero, tá? Então, as regras da multiplicação de matriz vão nos dizer que a vezes a soma, né, de x mais y vai dar zero mais zero, né? Então, as regras também vão dizer que A vezes uma constante vezes esse vetor x vai ser igual a constante vezes zero. Então, o lado direito dessas brincadeiras sempre vão ser zero. Né? Dessa forma, x mais y e cx também pertencem ao espaço nulo, né? N de A. Então, dado que a gente pode adicionar e multiplicar sem tirar esse resultado do espaço nulo, ele também é um subespaço, né? Então é importante a gente repetir os vetores soluções x eles têm n componentes, tá? Eles são vetores em Rn, tá? Então o espaço nulo é um subespaço de Rn. Então o espaço coluna, que vai ser o espaço coluna de A, vai ser um subespaço de Rm, dado que a gente está dizendo que essa função, essa matriz A é uma matriz A, M por N, né? Então, vamos tratar o primeiro exemplo, tá? Que é a gente descrever o espaço nulo de A igual a 1, 2, 3, 6.
ok? E essa é uma matriz singular, tá? Se a gente aplicar a eliminação para essa equação linear, a x igual a zero, a gente vai ter um sistema. Essa matriz ela vai nos dar um sistema que vai ser x1, né? x1 mais 2x2 é igual a zero. E 3x1 mais 6x2 é igual a zero também. Tá? A gente aplica a eliminação. E aí a gente mantém o primeiro constante, né? x1 mais 2x2 é igual a zero. E a gente vai ter embaixo, né? Se a gente aplicar, a gente vai ter que zero é igual a zero. Tá? Esse é um problema, né? Existe realmente apenas uma equação aqui nessa situação. Então, a segunda equação é a primeira equação multiplicada por 3. Tá? É exatamente isso. A segunda é uma combinação linear da primeira. Então, na nossa abordagem de linhas, né, a linha x1 mais 2x2 igual a zero é a mesma que a linha 3x1 mais 6x2 igual a zero. Tá? Essas linhas elas estão no espaço nulo, tá? N de A, e ela vai conter todas as soluções x1, x2. Tá? Então, para descrever a solução de AX igual a zero, aqui é uma forma eficiente. Tá? A gente vai escolher um ponto, né, na linha, o que a gente vai chamar de solução especial. Então, todos os pontos nessa linha, elas são múltiplos desse primeiro ponto que a gente escolheu. Tá? A gente escolhe o segundo componente, como sendo, por exemplo, x2 igual a 1, que vai ser uma escolha especial. Tá? Então, para essa equação, x1 mais 2x2 igual a 0, o primeiro componente precisa ser, dado que x2 é igual a 1, o primeiro componente x1 tem que ser menos 2. Então, a solução especial vai ser a nossa solução S. Tá? Vai ser menos 2, 1. Beleza? Então, o que vai ser uma solução especial? A S é igual a zero. Né? Então, isso significa que o espaço nulo dessa matriz A contém todos os múltiplos desse vetor S. Tá? Esse vetor S igual a menos 2, 1. Tá? Isso é a melhor forma para a gente descrever o espaço nulo se a gente calcular soluções especiais para x igual a zero. Então a solução é especial porque a gente fixa uma variável livre, que aí no caso a gente fixou x2 igual a 1. Então, o espaço nulo de A consiste de todas as combinações da solução especial para x igual a zero. Ok? Isso é importante. Então, vamos para mais um exemplo. Ah, x mais 2y mais 3z igual a zero. Isso vai vir de uma matriz 1 por 3, tá? Então a gente vai tomar uma matriz A 1, 2, 3, né? Então a x igual a zero vai produzir um plano, né? Todos os vetores no plano são perpendiculares a 1, 2, 3, tá? O plano é um espaço nulo de A. Então, existem duas variáveis livres, y e z. Tá? Então, se a gente tomar 0 e 1 como setado, então a gente vai ter 1, 2, 3 vezes o vetor x, y, z. Isso aqui é zero. Tá? Isso aqui é o vetor nulo. Nosso problema. Tá? Isso aqui é zero. Tá?
ele tem duas soluções especiais, tá? A gente vai tomar S1, tá? S1. E aí a gente seta, por exemplo, a gente seta como, sei lá, o componente Y valendo 1 e o componente Z valendo 0. Então, aí a gente vai ter menos 2 Y valendo 1 e esse vale 0. Então, vai ser X mais 2 igual a 0. Então, aqui é menos 2, 1, 0. Tá? E S2, que agora a gente seta esse Y valendo 0 e Z valendo 1. Então, vai ser menos 3, 0. Tá? São duas soluções especiais, ok? Esses vetores S1 e S2, eles estão no plano x mais 2y mais 3z igual a zero. Todos os vetores no plano, eles são combinações de S1 e S2, ok? Então, note que um, é especial sobre S1 e S2, de fato, porque eles estão construindo todos os vetores que são combinações lineares, né, desses dois vetores, e estão no plano também. Então, as últimas duas componentes, elas são livres. E a gente escolheu, então, especialmente como sendo 1 e 0 e 0, 1, ok? Então, a primeira componente vai ser menos 2 e menos 3, que é determinado pela equação x igual a 0, né? Então, a solução para x mais 2y mais 3z é igual a qualquer coisa, por exemplo, igual a 6, também ela está em um plano, mas esse plano ele não é um subespaço, tá? O vetor x igual a 0, ele é a única solução de b igual a 0, né? Nesse caso em particular, né? Então, a gente vai mostrar mais para frente como que a solução para x igual a b, se existe alguma solução, elas podem ser, como que essas soluções elas são deslocadas de zero por uma solução particular, tá? Se houver esse tipo de solução. Tá? Então, as duas chaves aqui nessa aula vai ser, primeiro, reduzir a um tipo de uma forma diferente matricial, que vai ser a forma escalonada, né? Vai ser a gente vai reduzir a uma forma escalonada que vai ser a matriz R e encontrar uma soluções especiais para x igual a zero, tá? Então a gente vai tratar isso mais adiante, tá? Então a primeira coluna da matriz A igual a 1, 2, 3, ela vai conter apenas um pivô, né? Então, a primeira componente de x, ele não é livre, tá? Os componentes livres correspondem às colunas sem pivô, tá? Então, a escolha especial 1 e 0 é apenas nas variáveis livres na solução especial. Então, mais um exemplo. A gente vai encontrar os ABC quer dizer, perdão, os espaços nulos das matrizes ABC e as duas soluções especiais para Cx igual a zero. Então vamos tomar matriz A, vai ser uma matriz 2 por 2, vai ser 1, 2, 3, 8. Tá? Matriz B vai ser A, 2A. Isso, né? Ou seja, a gente tá repetindo a matriz A duas vezes, né? Só que a segunda vez está multiplicando, tá? Então, em outras palavras, a gente está tendo uma matriz 1, 2, 3, 8, 2, 4, 6,
16. Né? E a matriz C, tá? A matriz C vai ser 1, 2, 3, 8. 2, 4. 2, 4. Perdi o cursor. Cadê você? Nossa, não faço ideia. Cadê? Sumiu. Ah, achei. 2, 4, 6, 16. Tá? Então vamos lá. Que essa aqui é a matriz A2A, né? Matriz A2A também. É, tá? Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso? A equação x igual a zero, ela tem apenas uma solução zero, x igual a zero. Né? É, então o, o espaço nulo vai ser o espaço Z, né? E ele contém apenas o único ponto x igual a zero em R2, tá? E esse fato ele vai vir da eliminação. Por quê? A x vai ser 1, 2, 3, 8 vezes x1, x2, isso dá zero, ok? Ou seja, dá o vetor zero, né? Então, em forma matricial, zero, zero. Né? Isso, quando a gente faz o processo de eliminação, ele vai gerar 1, 2, 0, 2, tá? Vezes x1, x2, igual a zero, tá? Então, aqui, obrigatoriamente, x1 vale zero, né? x1 vale zero e x2 vale zero, que é a única forma da gente conseguir resolver esse problema, né? A é inversível, tá? Então, não existe nenhuma solução especial. Ambas as colunas nessa matriz, elas têm pivô, tá? A matriz retangular B, ela tem o mesmo subespaço que é o espaço nulo Z, né? E as primeiras duas equações em Bx igual a zero, de novo, exigem que x seja igual a zero. E as últimas duas equações, elas vão forçar que x seja igual a zero, tá? Quando a gente adiciona equações extras, né, dando linhas extras, tá? O espaço nulo certamente não pode se tornar maior, tá? As linhas extras impõem mais condições no vetor x no espaço nulo, tá? A matriz retangular C, ela é diferente, tá? Ela tem colunas extras ao invés de linhas extras, né? Então a solução, o vetor solução x, ele tem quatro componentes. Então a eliminação ela vai produzir pivôs das primeiras duas colunas de C, mas as últimas duas colunas de C e U, elas são livres, tá? Eles não têm pivôs, né? Então, se a gente tem o C e a gente faz o passo de eliminação, ele vai gerar uma matriz U. Tinha desligado a caneta, não ia funcionar nunca. Como é que a gente vai fazer? A gente vai subtrair 3 vezes a linha 2 quer dizer, 3 vezes a linha 1 da linha 2 de C, né? E aí, a nossa eliminação vai gerar a matriz U, que vai ser primeira linha fica igual,
1, 2, 2, 4. Segunda linha, 0, 2, 0, 4. Tá? Então, essas dois caras aqui são colunas pivô, tá? E esses dois aqui são colunas livres. Ok? São colunas livres. Então, para variáveis livres x3 e x4, a gente vai fazer uma escolha especial de uns e zeros. Tá? Primeiro a gente vai tomar x3 igual a 1 e x4 igual a 0. E depois a gente vai tomar x3 igual a 0 e x4 igual a 1. Então, as variáveis pivô x1 e x3 são determinadas pela equação x igual a 0, ou cx igual a 0, ou eventualmente rx igual a 0. E a gente vai conseguir duas soluções especiais no espaço nulo de C. Tá? Isso também é um espaço nulo de U. Né? A eliminação ela não muda as soluções. Então, se a gente pegar as soluções especiais, né, CS igual a 0 ou US igual a 0, a gente vai ter que S1 S1 vai ser menos 2, 0, 1, 0. Travou de novo. Sumiu. A caneta resolveu travar. Voltou. Opa. Apagou. Agora voltou e apagou errado. Aí. Então esse cara é a solução especial 1. E a solução especial 2 vai ser agora tomando x4 igual a 1 e x3 igual a 0. Então vai ser 0, menos 2, 0, 1. Tá? Então, aqui, esses dois são as pivô, determinadas por causa disso, né? Porque são pivô. E essas daqui são as livres. Tá? Isso aqui são as variáveis livres. Tá? É essa a ideia, tá bom? Então, quando a ela é uma retangular, a eliminação ela não vai parar em uma matriz triangular superior U, tá? A gente pode continuar para fazer essa matriz se tornar mais simples de duas formas. Esses espaços eles vão dar uma matriz melhor, né? Que vai ser a matriz R. Primeira coisa, a gente vai produzir zeros, né? Abaixo dos pivôs, né? Então, que é o que a matriz retangular já faria, né? A U. Mas primeiro depois de chegar na U, a gente precisa produzir zeros acima dos pivôs também. Então a gente vai usar as linhas pivô para eliminar acima em R, tá? E depois produzir 1 nos pivôs, tá? E aí a gente vai dividir cada linha pivô pelo valor do pivô. Então, esses passos eles não vão mudar o vetor zero, né? Do lado direito da equação. Né? O espaço nulo vai continuar o mesmo. Então, o espaço nulo da matriz A vai ser igual ao espaço nulo da matriz U, que é a triangular superior, que vai ser igual ao espaço nulo dessa matriz R. Tá? Esse espaço nulo ele vai se tornar mais fácil de ver quando a gente está querendo reduzir as linhas, né? O escalonamento a partir de R. Né? Então, essas linhas reduzidas por escalonamento a partir de R, a gente vai simplificar o nosso trabalho, né? E as colunas pivôs de R vai conter a identidade, tá? Então, como que a gente reduziria essa matriz U até R? Usando o argumento, né, da gente escalonar para cima, né? Escalonar para cima, ter zeros acima dos pivôs também, né? E dividir depois pelo valor do pivô.
Essa U, se a gente fizesse isso, viraria a R1001, virou a identidade aqui desse lado. Do lado direito, 2002. Tá? Virou isso. Ok? Então, a identidade subtraída de 2 na matriz U, aqui, quer dizer, a identidade não. A gente quis chegar na identidade do lado direito. Então a gente subtraiu a linha 2 da matriz U da linha 1. Quando a gente multiplica a linha 2 por meio, a gente consegue o pivô 1. Tá? Agora, a coluna livre 3 é igual a 2 vezes a coluna pivô 1. Então, menos 2 vai aparecer na matriz S1, né? Na matriz especial 1, né? Como a gente está aqui. E essa solução especial ela é muito mais fácil da gente encontrar a partir de sistemas reduzidos. Então, do tipo Rx igual a zero. Em cada coluna livre de R, a gente muda todos os sinais para encontrar S. Né? E aí fica bem mais fácil. Né? E a segunda solução, né? S2, se a gente mudou o sinal, vai aparecer o menos 2 na S2 também. Então, antes de. Quando a gente está fazendo esse escalonamento, né? A gente, antes de mover para M, para matrizes M por NA, nos seus espaços nulos NA, né, seus espaços nulos, e as soluções especiais, elas vão me permitir repetir um componente. Para muitas matrizes, essa solução é única para x igual a zero, e a solução única vai ser x igual a zero. Esses espaços nulos vão ser o espaço nulo Z, que vai conter apenas o vetor zero. Nenhuma solução especial além disso, né? Só o vetor zero. A única combinação de colunas que produzem B igual a zero é então a combinação zero. Tá? A solução para x igual a zero vai ser trivial, né? Ou seja, quando x é igual a zero apenas, mas a ideia ela não é trivial. Tá? Esse caso de uma solução de um espaço nulo zero Z é de maior importância, tá? É a mais importante de todos. Ele é dito que a coluna de A, as colunas de A são independentes. Nenhuma combinação das colunas vão dar um vetor zero, exceto a combinação zero. Todas as colunas têm pivôs e nenhuma coluna é livre. A gente vai ver essa ideia de independência de novo. A gente já tratou a ideia de independência uma vez, mas a gente vai revisitar essa ideia. Tá? Então, a gente tem, pensando em variáveis pivôs e variáveis livres na matriz escalonada R. Tá? Então, imagina que a gente tem aqui a matriz A. Tá? Essa matriz A, sei lá, ela tem pivô, tá? Pivô, livre, pivô, livre. Coluna, 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 coluna. Tá? Então aqui a gente tem três colunas pivô, duas colunas livres. Então a gente. Isso vai ser revelado pela matriz R. Né? E aí a gente vai ter. Se a gente for fazer a matriz R, a gente vai ter, sei lá, por exemplo. Vamos considerar que é uma matriz 4x4. Quer dizer, 4x4 não dá. Uma matriz com 4 linhas só. Então, aqui é 1, 0, 0, 0, porque essa é a primeira pivô. A segunda pivô, então, vai ser 0, 1, 0, 0. A terceira é livre. Então, a gente vai ter A,
B00. A quarta pivô, então vai ser 0, 0, 1, 0. E a quinta é livre, então vai ser C, D, E, 0. Tá? Ok? Então a gente vai ter a identidade nas colunas pivô e F, né, nas colunas livres. Então, três pivôs. Tá? Então, o, a matriz vai ser de posto 3. Tá? O posto da matriz. Então, as soluções especiais, né? As soluções especiais de RS da R vai ser S1, S1 vai ser menos A menos B, menos A menos B, zero zero. E S2, as livres, né? Tá? As livres vai ser esse e esse aqui, tá? S2 vai ser menos C, menos D, menos D, menos E aqui. Zero e 1. São os duas livres, tá? Então, essas especiais, RS1 igual a zero e RS2 é igual a zero, vai tomar menos A para até menos B da R, né? E RS igual a zero significa que AS é igual a zero também. Então, R mostra claramente que a coluna 3 é igual a A vezes a coluna 1 mais B vezes a coluna 2. Tá? Esse é a mesma coisa, né? É verdade também, né? que para a própria matrizar. A, a, a solução especial S1 ela repete que as combinações são menos A, menos B, 1, 0, 0 e vai ter R vezes S1 igual a zero. Tá? Então o espaço nulo de A é igual ao espaço nulo de R, que é igual a todas as combinações de S1 e S2. Tá? Aqui a gente tem esses espaços para uma matriz 4x7 reduzida. Né? A gente tem a matriz de linhas reduzida escalonada R, né? Com esses pivôs. Né? Então, para um caso que vai ser 4x7, então R é igual a Q pivô, tá? Aqui é pivô, ok? Uh, aqui não é pivô, aqui não é pivô, ou seja, livre, 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 pivô, livre, tá? Então aqui
temos três variáveis pivô, né? Tá? Temos. Opa, x3 não. X6, né? X3 não é pivô. X6. Temos quatro variáveis livres, né? Então, x3, x4, x5 e x7. Tá? Então, quatro soluções especiais, S no espaço nulo dessa matriz R, né? E as linhas pivôs e colunas vão conter a identidade, tá? Uma pergunta que a gente pode fazer é qual é o espaço coluna e quais são os espaços colunas e o espaço nulo para essa matriz R, tá? As colunas de R, elas têm quatro componentes. Então, ela tá no R4, tá? E não no R3, tá? Tem quatro componentes, tá? Então, R4, tá? O quarto componente de todas as colunas é zero, tá? Então, todas as combinações das colunas, elas sempre vão dar um vetor no espaço coluna. E ele tem que tem um quarto componente zero. Então, o espaço coluna de R consiste de todos os vetores das formas B1, B2, B3, zero. Né? Então, para esses vetores, a gente pode resolver Rx igual a B. Tá? O espaço nulo ele é um subespaço de R7. Então, as soluções de Rx igual a zero são todas as combinações dos quatro casos das quatro soluções especiais, uma para cada variável livre. Então, primeiro, colunas 3, 4, 5, 7 não tem pivôs. Tá? Então, as quatro variáveis livres vão ser x3, x4, x5 e x7. Tá? A gente vai setar uma variável para ser 1 e todas as outras três são zero. Para encontrar S, a gente resolve Rx igual a zero para as variáveis pivô Rx1, x2 e x6. Tá? Então, contendo, se a gente contar os pivôs, né, que a gente tem, né, conta esses pivôs, leva a um teorema extremamente importante, tá bom? Então a gente vai supor que A tenha mais colunas do que linhas. Então, com N maior que M, existe pelo menos uma variável livre. Então, o sistema AX igual a zero tem pelo menos uma solução especial. E essa solução não é zero, ok? Essa solução não é zero. Então, suponha que AX igual a zero tem mais variáveis do que equações. Portanto, N maior que M, mais colunas do que linhas, vai existir pelo menos uma coluna livre. Então, AX é igual a zero, não vai conter, quer dizer, vai conter soluções não nulas, tá? Essa é a consequência, tá bom? Então, uma matriz curta e larga, N maior que M, tá? Ela sempre vai ter vetores não zeros no seu espaço nulo. Isso é importante, tá? Isso é um teorema importante, tá? Então, precisa haver pelo menos n menos m variáveis livres, tá? Pelo menos isso. Já que o número de pivôs não pode exceder m, tá? Ok? A matriz tem apenas m linhas e uma linha nunca tem dois pivôs. É claro que uma linha pode não ter pivôs, que significa que uma variável extra, uma variável livre extra. Mas aqui a gente tem um ponto. Quando existe uma variável livre, ela pode ser setada como 1.
tá? Então, a equação AX igual a zero, ela tem pelo menos uma linha, né, de solução não nula, tá? O subespaço, o espaço nulo é um subespaço. Então, a sua dimensão é o número de variáveis livres. Essa é a ideia central. Tá? Então, a dimensão de um subespaço é definido e explicado aqui ao longo dessa aula, tá? Mas, a princípio, essa vai ser a nossa ideia inicial. O número M e N, esses números que são dados, vão dar o tamanho da matriz, mas não necessariamente o verdadeiro tamanho do sistema linear. Uma equação como, por exemplo, 0 igual a 0, ela não precisa contar, né? Se existem duas linhas idênticas em A segunda ela desaparece na eliminação, né? Também se a linha 3 é uma combinação da linha 1 e a linha 2, então a linha 3 ela vai se tornar 0 na triangular U, né? E também na forma reduzida escalonada R, né? Quando a gente não quer contar linhas zeros, né? Porque eles não importam, né, para o sistema linear, né? Então o verdadeiro tamanho de A vai ser dado pelo posto, tá? Então vai ser uma nova definição aqui, tá? A definição de posto. Então, def o posto de A, tá? O posto de A é o número de pivôs. Ok? Esse número vai ser R. Tá? Esse número é R. Porque em inglês é rank, né? Essa definição é computacional e eu vou eu vou gostar de dizer mais sobre o posto quando, do ponto de vista de computação. Computação vai ser importante. A, a matriz final Rzão, ela vai ter um posto de linhas não nulas. Tá? Então, se a gente começar com uma matriz por 4, por exemplo, com posto R igual a 2. Então, vamos tomar uma matriz A. Matriz A. Deixa aqui que é mais bonito. 1, 1, 2, 3. 2, 2, 2. E 4, 5, 6. Tá? Aí ela vai gerar uma R. Uma R100. 010, 200 e 310. Tá? Vai gerar isso. As primeiras duas colunas de A são 111 e 123, tá? Elas vão dar diferentes direções, né? Esses vão ser as colunas pivôs, né? Se a gente quer, vai ser revelado pela matriz R. A terceira coluna 222 é múltipla da primeira. A gente não quer ver, quer dizer, a gente não conseguiu ver um pivô na terceira coluna, né? E a quarta coluna, 4, 5, 6, é a soma das primeiras três, né? É isso, né? Essa quarta coluna, ela também não vai ser pivô, né? Então, o posto de A e R vai ser 2.
toda a coluna livre é uma combinação das colunas pivôs anteriores, tá? E isso uma solução especial S que vai nos dizer essas combinações, tá? Então, por exemplo, a coluna 3 vai ser duas vezes a coluna 1 mais zero vezes a coluna 2. Então, a primeira solução especial, duas vezes a coluna 1. Então, a gente muda o sinal, né? Duas vezes a coluna 1, zero vezes a coluna 2. Tá? A coluna. Desculpa. Zero vezes, então por isso que aqui é menos zero, né? Mas menos zero é zero, tá? Vou deixar explícito, mas é por fins pedagógicos. Didática. A coluna 4 vai ser 3 vezes a coluna 1 mais uma vez a coluna 2. Né? Então, 3 vezes a coluna 1 mais uma vez a coluna 2. E essas são as duas especiais, tá? Os números 2 e 0 na coluna 3 de R, elas vão nos mostrar S1, que são os sinais revertidos, né? E os números 3 e 1 na coluna 4 de R vai nos revelar S2, com sinais revertidos também. Matrizes de posto 1 tem apenas um pivô. Quando a eliminação produz zeros na primeira coluna e produz zeros em todas as outras colunas, né? Todas as linhas elas são múltiplas da linha pivô, tá? E ao mesmo tempo todas as colunas são múltiplas também das colunas pivô. Então vamos, por exemplo, uma matriz de posto 1. 1, 2, 3. Aí, sei lá, 3, 6, 9. 10, 20, 30. Ok? Quando a gente vai para a matriz R, a gente vai ter 1, 0, 0. Ok, aqui tudo bem. 3, 0, 0 e 10, 0, 0. Ok? Esse espaço coluna de uma matriz de posto 1 é unidimensional, tá? Aqui todas as colunas elas são, na verdade, estão na mesma reta, né? Uma reta que passa por U igual a 1, 2, 3, tá? As colunas de A são U e 3U e 10U. Então, se a gente colocar todos os números em uma linha, então a gente vai pegar transpostas de U. A transposta de U vai ser 1, 3, 10, né? É uma matriz linha, 1, 3, 10. E vai ser o vetor, né? E o vetor transposto. E a gente vai ter um posto especial 1 da forma A igual a U vezes V transposta. Então, A é igual a uma coluna vezes uma linha. Né? Então, U vezes V transposta. Então, essa matriz A, que eu estou com preguiça de escrever de novo. Essa matriz A é igual a um vetor U, né? Que vai ser o vetor 1, 2, 3. Vezes um vetor V transposto, que vai ser esse vetor 3, 10. Ok? Com posto 1, a x igual a zero, é fácil da gente entender. Essa equação U vezes V transposta vezes x é igual a zero, nos leva a concluir que V transposto vezes x é igual a zero. Todos os vetores x
Eles estão no espaço nulo e eles precisam ser ortogonais ao vetor v, né, no espaço linha. Né? Isso é geometria quando r igual a 1. Né? Então, o espaço linha é igual a uma reta, né? O espaço nulo é o plano perpendicular. Tá? Então, mais um exemplo. Quando todas as linhas são múltiplas de uma linha pivô, então o posto é 1. Então, 1, 2, 3, 6, 4, 8. Tá? Por exemplo, 0, 0, 3, 5. Por exemplo, 5, 2. Por exemplo, 6. Tá? Todos eles têm posto 1. Tá? Para todo mundo aqui. Ok? Para essas matrizes, a forma reduzida escalonada R pode ser checada, né? Se a gente for fazer no olho. Né? Então, R, no primeiro caso, né? Vai ser 1, 3, 4, 0, 0, 0. No segundo caso, vai ser 0, 0, 1, 0, 0. No outro caso, vai ser 1, 0. Né? No terceiro caso. E no quarto caso, vai ser 1. Ok? E eles têm só um pivô, tá? A nossa segunda definição de posto vai ter um maior nível, tá? Ele vai ser talvez um pouco mais formal, ok? Mas a ideia, então, ele lida com linhas inteiras, tá? E vetores, colunas, e não apenas números, tá? Vai ser mais formal, né? Ele vai ser mais amplo. Todas as três matrizes, A, U e R, têm R linhas independentes, ok? R linhas independentes. A, U e R também tem R colunas independentes. Então, colunas pivô, tá? Mais adiante a gente vai dizer o que isso significa para linhas e colunas, como a gente fala, linhas e colunas independentes, né? Uma terceira definição de posto, né, que vai ser a de mais alto nível na álgebra linear, ela vai lidar com espaços de vetores. Então, o posto R é a dimensão de um espaço coluna. Ele é também a dimensão de um espaço linha. Tá? A maior coisa aqui é que n menos r é a dimensão do espaço nulo. Ok? Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.